Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan Mesquita. Vamos conversar um pouco aqui sobre sociologia, continuando um assunto que a gente já iniciou em outro vídeo, que é um assunto chamado de socialização, né? Estou colocando aqui como socialização e convivência humana. Esse é um vídeo bem curto, a gente vai falar apenas de 4 termos. Eles podem ser um pouco confusos às vezes, mas assim, é algo que o aluno ele precisa decorar a ideia desses 4 termos. Vamos falar das ideias de status e papel social, estrutura e organização social. É bem tranquilo, com um tempinho que o aluno se dedicar a isso, ele consegue ali memorizar e aí ele só precisa de um tempo para a ideia amadurecer na cabeça. Convivência, socialização e convivência humana. Vamos falar então do sistema que toda sociedade possui. Toda sociedade possui um sistema de status e papel social, de estrutura e organização social. Vamos conversar aqui pelo status e papel social. O que é um status social? Em sociologia, o que significa dizer que alguém tem um status e o que significa dizer que alguém tem um papel social? Em sociologia, o que significa alguém ter status social e alguém ter papel social? Status social é a posição ocupada pelo indivíduo no grupo social. Então, todo mundo que está dentro de uma sociedade pertence a muitos grupos. A pessoa pertence ao grupo família, pertence ao grupo escola, universidade, um grupo de dança que ele frequenta lá, o grupo de amigos, o trabalho dele. Cada grupo, a pessoa possui um papel diferente e um status diferente. Cada grupo que a pessoa pertence, se a pessoa vai para a escola e a pessoa tem uma família em casa, então essa pessoa já tem 2 papéis e 2 status sociais dentro da sociedade que ela pertence. Então, status social é a posição, é o nome da posição que essa pessoa tem na sociedade. Por exemplo, se a pessoa ela tem uma família na casa dela e o aluno que está assistindo aí esse vídeo, ele é o filho, né? Ele mora ali ou com o pai ou com a mãe, e o pai e a mãe. Qual é o status desse indivíduo naquela família? Ele é o filho. Isso já é um status social. E por ele ter status, todos os status sociais possuem um papel social. Então, enquanto filho, status social, esse filho tem um conjunto de obrigações a fazer. É o papel social dele. Vamos nos ater aqui ao status social. A ideia de status social também está ligada a diferentes funções que o sujeito pode ocupar no interior da sociedade onde vive, né? Essa parte aqui não é muito importante, vou até tirar daqui, porque vamos falar primeiro do status social. O status social é a posição, é o nome que aquela pessoa tem dentro do grupo que ela pertence, né? Se ela está ali na família dela e ela é o filho, então isso já é um status social, ser filho, né? O status traz consigo prestígios e privilégios conforme o valor social. Então, todos os status trazem consigo algum prestígio ou algum privilégio social. Todos. Não é difícil a gente ver uma pessoa brigando na rua, aí alguém xinga a pessoa e o cara fala: olha, me respeita que eu sou pai de família. Então alguém atacou ali a dignidade daquela pessoa e ela usou o status dela social. Porque todos os status trazem consigo algum: me respeite que eu sou polícia. Todos os status social trazem algum, olha essa mulher aí, ela é mãe de família, ela é mãe, respeita que ela é mãe. Então todos os status, pelo fato de você ter um status, você tem um determinado privilégio, mesmo que você não entenda, mesmo que você não veja. Ou a polícia agrediu aquele jovem, olha a blusa, olha o uniforme de escola, ele é estudante. Então, assim, todos os status sociais, eles trazem algum privilégio por você pertencer àquele status social. Ele traz consigo um respeito, uma vantagem, que estão ligados à responsabilidade
e aos méritos do indivíduo, né? Então, pelo fato de você estar em um grupo, automaticamente você ganhou um status social. Esse status faz com que você tenha prestígio e privilégio, dependendo do seu status social. Ó, a polícia está agredindo aquele menino ali, mas ó a blusa dele, ele é estudante. Olha, o cara tá ofendendo aquele rapaz ali, mas ele é pai, eu conheço ele, ele é pai de família, ele é trabalhador. Então todo status tem um privilégio. Só que por ter privilégio tem cobranças. Existem responsabilidades ligadas a todos os papéis sociais. Não tem só privilégio, tem. Imagine que tem um bêbado ali que dormiu na calçada. Olha que vergonha, o cara tá ali dormindo de bêbado, mas ele é pai de família. O cara tá ali, olha que vergonha, ele tá ali jogado, passou o dia ali no bar bebendo, mas o cara é trabalhador. Como é que pode isso? Então, assim, todo mundo tem um status social. Se faz parte da sociedade, ele está num grupo e ele tem um status social. Junto com esse status, todo mundo que tem um status social vai ter privilégios e vai ter responsabilidades e cobrança. Quanto mais alto é o status social dessa pessoa, mais ele tem privilégios e mais ele é cobrado. Por exemplo, um status que é relativamente alto, de padre, ou de vereador, de juiz, quanto mais alto é o status dessa pessoa, mais estranho vai ser se as pessoas veem ele, sei lá, o cara tá andando na rua, ele chuta uma lata de lixo no chão com raiva. Puxa, olha só o que esse cara fez, eu conheço ele, ele é juiz. Veja só, um juiz que ganha o salário que ele ganha. Olha só esse cara que chutou a lata, é um padre, que coisa estranha, por quê? Padre. Então, assim, sempre que estamos dentro do grupo, nós temos um status. E quanto mais alto é esse status, a vida não fica mais fácil, teoricamente, sociologicamente analisando, né? Essa pessoa tem muitos privilégios, as pessoas vão tratá-la diferente na rua por saber que ela é um padre. Só que se ela fizer algo errado, a cobrança é muito maior. Vocês entendem isso? Uma característica aqui, nós estamos estudando status, né, que pode ser pedido em prova, já cai em SSA. O status ele pode ser atribuído ou pode ser adquirido. O que é o status atribuído? Status atribuído, normalmente ele não está ligado a nenhuma habilidade especial da pessoa, ela não adquiriu aquilo por mérito próprio. Por exemplo, ser irmão mais velho, existe uma cobrança maior dos irmãos mais velhos, que eles de alguma maneira sejam líder, que eles cuidem dos irmãos mais novos, que eles sejam um bom exemplo. E muitas vezes o irmão mais velho ele não se comporta como o irmão mais velho. Às vezes o irmão que é mais novo, do meio mais novo, ele às vezes é mais responsável, os pais contam mais com ele, e ele é cobrado, às vezes o irmão mais velho é cobrado, apesar de ele nunca ter demonstrado querer ser líder ou querer ser exemplo de nada, né? Então existem várias formas. Pronto, outro exemplo aqui. O menino ali, ele é filho de um empresário muito rico, muito competente, mas o cara é um marginal, ele é um preguiçoso, ele não quer nada com nada. Esse cara pensando que eu não pedi para ser filho de empresário, o que vocês estão cobrando de mim? Eu nunca demonstrei que eu queria ser exemplo de nada, mas o simples fato dele ser. Então essa pessoa ela adquiria um status dentro da sociedade sem mérito nenhum, e mesmo sem mérito, a cobrança que gira em torno dos status cai sobre aquela pessoa, né? Mas existe também o status adquirido. O que é o status adquirido? A pessoa ela se formou em ciências da computação, então todo mundo espera que essa pessoa saiba, né, muita computação, saiba muito de teoria da informação, né? Então, os que são adquiridos é porque o cara ele passou ali num determinado vestibular, concluiu, ele tem ali o
o diploma dele, né, foi adquirido, é fruto de algum esforço. Então existem status que são atribuídos, foi dado a uma pessoa mesmo ele não tendo querido, não tendo se esforçado, não tendo pedido aquele rótulo, aquele status social, e existe o que é adquirido, que é fruto de uma atitude deliberada da pessoa, né? Nas sociedades antigas predominavam os status atribuídos, nas sociedades modernas os adquiridos, né? Isso aqui é uma frase que eu peguei de uma questão, já caiu essa ideia, né? Antigamente era mais fácil as pessoas adquirirem coisas não por mérito, já que existia a estratificação social baseada assim, os nobres e coisas desse tipo, né? As pessoas ganhavam títulos mesmo sem terem lutado por aquilo. Tranquilo? Falamos de status. Vamos falar agora o que é um papel social. Papel social são todas as funções que alguém tem que exercer por ter um status social. Papel social são os comportamentos, as atitudes, é toda a ação requerida de alguém que ganhou um status social, que se espera de uma pessoa que ocupa um status social. Então, qual é o status do indivíduo X? Ele é estudante. Se o cara é preguiçoso e não estuda nada, as pessoas vão dizer, esse cara ele estuda ali no ETE, Luiz Alves Lacerda, mas ele não estuda nada, o cara vai para lá, ele só é um peso, atrapalha na sala de aula, é uma dor de cabeça para todos os professores. Então, assim, essa pessoa ela é desprivilegiada, né? Porque ela tem status, mas ela não age de acordo, ela não cumpre o papel do status dela. Então, em sociologia é estudado. Todo status requer um papel. De todo status que a pessoa adquire, ela querendo ou não, vai ser cobrado dela um determinado papel social. O que é o papel social? São todas as ações ligadas àquele status. É o conjunto de todas as tarefas, obrigações, direitos e deveres que devem ser cumpridos por determinado status social. Normalmente, quanto mais alto é o status, mais obrigações são incluídas no papel social e, consequentemente, é mais cobrança. Então, o cara, sei lá, ele é deputado federal, ele ganha 25 mil reais. E aí pegam ele no esquema de corrupção. A galera pensa, meu irmão, o cara ganha 25 mil, trabalha, sei lá, 6 horas por dia, por que o cara tá roubando, corrupto, não sei o quê? Ou tem um médico, o médico, sei lá, ele abusou de um paciente lá, e o pessoal, meu Deus, um médico abusou do paciente, um médico, o cara é formado em medicina. Então, assim, a cobrança sempre é maior, né? Dependendo do status social da pessoa, a cobrança com relação ao comportamento dele é maior, né? Talvez o que eu esteja falando aqui para alguns seja muito óbvio, mas às vezes não é. Às vezes é necessário que o aluno tenha uma visão sociológica do meio onde ele está. Todos os locais, e o aluno ele tem que ter consciência disso até para a vida dele. Todos os locais que ele ocupa, é jogado sobre ele um status social. Esse status social que todos vocês que estão me assistindo aí, todos vocês adquirem um status social. Em casa, na escola, vão ter na universidade, no trabalho de vocês. Por causa desse status que você, querendo ou não, vai adquirir, viram vários privilégios. E você vai fazer uso desses privilégios. Todo mundo faz. Só que junto com esses privilégios vem uma cobrança. E essa cobrança é o quê? Essa cobrança que cai sobre o seu status social é de que você cumpra o seu papel social. Qual é o seu papel social? São todos os comportamentos que são necessários que você faça para que a sociedade continue funcionando. Se você é médico, então você tem que curar pessoas. É necessário que existam médicos, porque é necessário existir aquelas pessoas no qual o comportamento delas é curar as pessoas. É necessário que existam professores. E é necessário que quando esse cara, quando ele adquire o status de professor, quando ele adquire o status de professor, é necessário que quando ele entre em sala de aula, ele esteja ali motivado a passar o conhecimento que ele aprendeu. Porque a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Se espera que a mãe cuide do filho,
Se espera que o médico salve vidas, se espera que o policial prenda e caça bandidos, né? O papel social não é apenas o que se espera, o papel social não é apenas o que se espera da pessoa, é necessário que a pessoa cumpra aquilo para que a sociedade funcione, né? Status e papel social são coisas inseparáveis. Não existe status sem papel. Não existem nomes de posição na sociedade que não venham ali encharcado de obrigações relacionados àquele papel, né? Tanto é isso. Toda função traz contigo um conjunto de ações que os outros esperam que sejam cumpridas, né? Pelo fato de você de você preencher um status social, vai estar preso ali os privilégios e as cobranças daquele status social, né? E é impressionante como há pessoas que ocupam status sociais, mas elas fazem uso do privilégio, mas elas não têm noção do que as pessoas esperam dela, né? Estrutura e organização social. Falamos de status e falamos de papel. Vamos falar agora de estrutura e de organização social. Mas só para vocês saberem, a estrutura social vai estar ligada ao status. Então, o aluno tem que ter isso em mente. E a organização social está ligada ao papel social. Tranquilo? Vamos falar sobre isso. Estrutura social. O que é a estrutura social? Estrutura social é o conjunto de diversos status de um grupo. Quando você se distancia da sociedade com um olhar sociológico, você se distancia da sociedade, você vê que aqueles vários status, eles estão interligados. Pai, mãe, filho, estudante, professor, médico, motorista, policial. Existe um motivo para cada um dos status existirem e cada um está ligado a cada outro. Só existe pai porque existe filho, só existe pai porque existe trabalhador, só existe, e aí dentro do mundo dos trabalhadores, só existe enfermeiro porque existe médico, só existe técnico porque só existe o enfermeiro porque ele precisa do servente, né? E o servente precisa do atendente, o atendente precisa do motorista da ambulância, o motorista da ambulância precisa do mecânico, o mecânico precisa do engenheiro que constrói a peça que ele vai vender. Para existir mecânico tem que ter o vendedor de peça e o comércio. Então, todas as funções sociais, elas estão ligadas numa grande teia. Essa grande teia de interligação entre os diversos status sociais é chamado dentro de sociologia de a estrutura social. É a grande teia de interligação entre os vários papéis, de forma tal que não existe um papel inútil. Todos têm um porquê de existir dentro da sociedade. Esta grande rede que liga todos os status sociais é chamada em sociologia de a estrutura social. Vamos ler aqui um pouquinho. É a maneira como se distribuem os diversos status sociais. É a soma de todas as ligações e interdependências que existem entre os status sociais. A estrutura social está ligada ao sistema de estratificação social. Vocês não estudaram isso porque não é assunto de segundo ano, mas o sistema de estratificação social é a divisão da sociedade em camadas sociais. Então é necessário que isso aqui é uma frase que eu também peguei de questões, e isso pode ser perguntado ao aluno. A estrutura social está ligada ao sistema de estratificação social. Isso vai ficar mais claro um pouquinho para frente. Falamos então de estrutura social, vamos falar de organização. Lembrando que a estrutura está ligada ao status e a organização está ligada ao papel. Então o que é a organização social? A organização social é o conjunto das ações dos papéis sociais.
É a maneira como se distribuem os diversos papéis sociais. É a soma dos comportamentos relacionados aos vários papéis. Então, o que são os status? É o nome da posição que aquela pessoa ocupa na sociedade. Como assim o nome? É o pai, é a mãe, o filho, o professor, o empresário e o médico. O que é o papel? O papel é o comportamento que essa pessoa tem que ter. O que cura, o que administra, o que ensina, o que julga, o que constrói, o que limpa. Então, o papel é o conjunto das atitudes. Se você tem um olhar distante e você vê o conjunto de todos os status sociais e você vê a interligação entre as diversas, é como se fosse o organograma, né, a pirâmide social de todas as funções. A sociologia chama isso de estrutura social. Quando você afasta o seu olhar sociológico e você vê de longe a sociedade e você vê as várias pessoas se juntando, se ligando através das suas funções, o cara que cura precisa da pessoa que fica olhando, a pessoa que fica olhando precisa da pessoa que vende o remédio, as pessoas que vendem o remédio precisam do técnico de logística que distribui, o técnico de logística precisa do químico porque é o cara que constrói, que é o engenheiro que cuida do caminhão e do avião e do navio que leva as coisas para lá e para cá. Então, o conjunto das funções é chamado de organização social. Tranquilo? Eu entendo que é um pouco difícil de diferenciar os dois. É um pouco difícil de diferenciar os dois. Mas o aluno ele tem que pelo menos decorar a informação. A estrutura social é o conjunto de todos os status e a organização social é o conjunto de todos os papéis. Aí são muito importantes essas duas frases aqui. A estrutura social está ligada ao sistema de estratificação social. Estratificação social é a divisão da sociedade em camadas. Quem é que está nas diferentes camadas, nas diferentes classes sociais. A organização social está ligada ao sistema de instituições sociais. O que são as instituições sociais? São todos os grupos, são todas as funções dos grupos, né? Qual é a função da família? Educar, prover. Qual a função da escola? Formar o indivíduo. Qual a função do hospital? Prezar pelo bem-estar físico e mental das pessoas. Então, instituição social são todos os grupos que trabalham com objetivos comuns. Então, a organização social é uma forma sociológica que está ligada às instituições sociais. E a estrutura social é uma forma sociológica que está ligada à estratificação social. Ambas, tanto a estrutura quanto a organização social, podem sofrer mudanças, porque essas coisas mudam de sociedade para sociedade e mesmo dentro da sociedade com o tempo. Com o passar do tempo, como é o caso do que aconteceu com os grupos negros, as mulheres, os jovens e até os trabalhadores que adquiriram direitos e mudaram de importância no transcorrer da história, né? Então, mãe de família. O status mãe de família existe há muito tempo, desde da pré-história, mas o papel social do status mãe de família, ou seja, as obrigações da mãe de família, mudou com o tempo. É a mesma coisa. O status professor existe desde a Idade Antiga. Na Grécia Antiga já existia professor, né? Antes de Roma Antiga já existia papel de professor, mas já existia o status professor, mas o papel professor, o conjunto de ações, a maneira como isso era cobrado o prestígio social do professor mudou desde a Idade Antiga para hoje. Então isso muda com o tempo, né? Por exemplo, o status escravo existia, mas não existe mais. Não existe mais o status escravo, né? Por exemplo, no Brasil existia o status carrasco, que é aquela pessoa que cumpria a pena de morte. No Brasil não existe mais esse status carrasco, né? Que é a pessoa responsável pela pena de morte. Então pode ser que o status apareça e desapareça, e mesmo
E mesmo o status, ele muda de papel com o passar do tempo, que são as cobranças que essa pessoa sofre, que a sociedade cobra deles, né? Tranquilo, né, pessoal? Isso não é um assunto complicado, não. O aluno só precisa ali memorizar algumas palavras e ligar a ideia delas, né? Porque elas literalmente, no vestibular, não. No vestibular, o aluno precisa entender esses termos para entender a questão, que ela vai ser mais de interpretação de texto. Mas no SSA, ele pode literalmente ser cobrado, né? Diretamente o aluno, seria bom que ele memorizasse algumas palavras, ele precisa estar familiarizado com esses termos. Tranquilo, pessoal? Espero que tenha ficado aí claro para vocês, não é um assunto muito complicado, a gente se vê na próxima.